Eu quero ver um tema muito interessante com vocês hoje, porque a Bíblia faz uma afirmação sobre você e sobre mim. É uma afirmação que a Bíblia faz. Então hoje nós vamos falar sobre nós, porém, temos a mente de Cristo. A Bíblia está afirmando que você tem a mente de Cristo. Não está dizendo que você terá. Não está dizendo que um dia você terá. Está dizendo que você tem. E isso é o presente. Ok? O verbo está no presente. Então vamos ler o texto todo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 em diante. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, convencivas, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Porque Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão pelo Espírito. Ora, nós não temos recebido o Espírito deste mundo, mas o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uau! Note bem que esse texto começa falando que nós temos a mente de Cristo, mas é o último versículo do texto. Então quer dizer que a mente de Cristo é uma consequência de tudo que vem antes. Porque a última declaração é que nós, porém, temos a mente de Cristo, e esse é o último versículo do texto. Então esse versículo está firmado, ele está construído em tudo que vem dizendo antes. Ok? E o que é que vem dizendo antes? Segundo Paulo, existem duas maneiras de vivermos as nossas vidas. Nós podemos viver como pessoas naturais ou como pessoas espirituais. Veja o que diz o texto. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque são loucura.
nem podem compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Agora veja, ele diz que podemos viver como homens, ou como seres, ou como pessoas espirituais. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então há dois tipos de pessoas. E qual será que é o tipo de pessoa que está falando, que a Bíblia está falando que tem a mente de Cristo? É a pessoa espiritual. Mas o interessante é que para você poder entender direitinho o que é pessoa espiritual, o Espírito Santo deixou, por meio de Paulo, revelado quem também é a pessoa natural. Então você entende quem é a pessoa espiritual em contraste com a pessoa natural. Uma aqui, outra ali. Você olha para as duas e você pode perceber quem é a pessoa espiritual. Ok? E a pessoa espiritual é essa que a Bíblia termina afirmando que tem a mente de Cristo. A Bíblia diz então que, porque são dois tipos de pessoas diferentes, existem duas maneiras diferentes de viver. Quem é a pessoa natural? A pessoa natural é aquela que foi criada por Deus. E foi criada por Deus com um destino. Ok? Porque ninguém veio nesse mundo sem um destino. E a Bíblia diz claramente que não é vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação em Cristo Jesus. Então Deus não criou o homem para ir para o inferno. O interessante é que a Bíblia diz que Deus criou o inferno para os anjos, para os demônios caídos. Não criou para o homem. Então, como é que o homem acaba entrando lá? Se tornando o que a Bíblia chamou de homem natural. E o que é o homem natural? É aquele que foi criado por Deus com um propósito de receber Jesus, com um destino maravilhoso, porque o Criador é que sabe o melhor para a gente, mas que necessitava de uma coisa, necessitava nascer de novo. E nascer de novo, porque quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, nós nascemos em pecado. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando está falando morto, está falando morte espiritual. Estávamos espiritualmente mortos nos nossos delitos e pecados. E porque estávamos espiritualmente mortos, nós andávamos como homens mortos, fazendo as obras das trevas. Então esse homem natural é aquele homem que um dia o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, falou de Jesus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele foi mandado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que o Espírito Santo vem e convence o homem natural, aquele que nasceu do Adão e Eva, do pai e da mãe, que ainda não nasceu de novo, que não é um ser, não é uma pessoa espiritual, é uma pessoa natural. Então o Espírito Santo vem e convence ele. Agora, como é que o Espírito Santo faz isso? Ele faz isso de uma maneira que eu não posso fazer, nem você pode fazer. Porque eu posso falar a tua mente, a tua alma, a tua razão, tuas emoções. Mas o novo nascimento é no Espírito. Eu não tenho essa capacidade de falar no Espírito de ninguém. E ninguém tem. O único que tem essa capacidade se chama Espírito Santo. Ele é capaz de falar no espírito da pessoa. E lá no espírito, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí quando a pessoa, lá no seu espírito, não na sua mente, lá no seu espírito, recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, acontece o que a Bíblia diz, ele nasce de novo. E uma vez nascido de novo, ele se torna filho de Deus, ele se torna um homem, uma mulher espiritual. Essa é a diferença de uma coisa com a outra. Mas quando lá no seu espírito ele rejeita, e muitos rejeitam, aliás a maioria rejeita, eu quero que você que está com a gente na internet, e você que está aqui nessa manhã, entenda bem uma coisa. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado de Adão, porque nasceu no pecado. Isso seria contrário
a justiça de Deus. Seria contrário ao caráter de Deus. Porque a Bíblia diz que no seu caráter, a sua pessoa, ele é amor. Então, que amor é esse que faz a pessoa e não dá uma chance para ela? Então, a justiça de Deus requer que seja dado para você uma oportunidade, como foi dado a Adão e Eva. E o Espírito Santo, então, é o que te leva a Jesus para que você possa fazer uma decisão. E quando você faz essa decisão, você nasce de novo. Mas veja bem, é uma decisão espiritual, de receber a vida de Deus. Então, o que leva uma pessoa para o inferno não é o pecado do Adão, é o fato de não ter nascido de novo. É o fato de não ter se tornado filho de Deus. Porque, segundo a Bíblia, existem duas categorias de pessoas. E Jesus fala isso. Se você quiser ver isso, você pode ler João, capítulo 6, 7, por lá. Você vai ver que Jesus diz para os fariseus que eles são filhos do diabo e querem fazer as obras dele. Porque o diabo foi homicida desde o princípio. Então tem dois tipos de pessoas, filhos do diabo, que nasceram com a natureza pecaminosa e nunca nasceram de novo. E tem os filhos de Deus, que nasceram com a natureza pecaminosa, mas aí quando Jesus foi apresentado no seu espírito, eles receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Os seus pecados, a sua natureza, Romanos capítulo 6 diz isso, versículo 4, 5 e 6, que o velho homem, ou seja, a natureza pecaminosa, foi crucificado na cruz. Deus matou a velha natureza. E dentro da pessoa que recebeu a Jesus como Senhor, Deus pôs uma nova natureza. A natureza de filho. A natureza de Deus nele. E se tornou filho de Deus. Entenderam bem isso? Então tem esses dois tipos de pessoas. E nós estamos andando por aí. E nós não somos os juízes, não podemos julgar. O que nós podemos fazer é oferecer para as pessoas, é falar para as pessoas, na esperança que o Espírito Santo fale no coração delas. E elas possam nascer de novo, se tornarem filhas de Deus e irem lá para a casa que Jesus preparou. Jesus diz, eu vou preparar lugar. Então, vamos ver esses dois tipos de pessoas aí no texto de Coríntios que nós lemos. Quem é a pessoa natural? João 3, versículo 3 a 5 diz que, Jesus falando com Nicodemos, Jesus diz, quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino dos céus. E diz, não pode entrar no reino dos céus. Então a pessoa natural é aquela que não nasceu de novo, já explicamos isso. A pessoa natural anda pelo espírito do mundo. Veja o versículo 12. Olha só o que diz o 12. Nós não temos recebido o espírito do mundo. Versículo 12. Essas pessoas andam pelo espírito desse mundo. Se você ler Efésios capítulo 4, então, é um negócio. Deixa eu ler aqui até, porque creio que é do Senhor, eu fazer essa leitura aqui. É escrito assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entenderam? Então a Bíblia diz que essa pessoa anda pelo espírito do mundo, é um espírito que opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que o Espírito Santo foi, falou com eles e eles disseram não. E eles disseram não, são os filhos da desobediência. Eles andam na sabedoria desse mundo. Veja o que diz o versículo 5 e 6. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século. Não a sabedoria desse século. Ok? Interessante isso. Nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. A Bíblia está dizendo que é reduzida a nada a sabedoria desse mundo. Por quê?
Porque é uma sabedoria do homem criado, que vai passar. É uma sabedoria, a pessoa que está andando, é uma sabedoria dela, que não é capaz nem de impedir um fio de cabelo da sua cabeça de cair. Então que sabedoria é essa? Que não é capaz de saber o que vai acontecer com ela daqui 20 minutos. Que sabedoria é essa? Então, é uma sabedoria que se reduz a nada. Ela se reduz a nada. E sabe, veja o versículo 14, que coisa interessante. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. São loucura. As coisas de Deus, para aquela pessoa que o Espírito Santo trabalhou no coração e que quis levar a nascer de novo, a receber o Espírito Santo no seu espírito, a trocar a natureza dela, de filho do diabo para filho de Deus. A Bíblia diz que essa pessoa não aceita as coisas do Espírito, porque são loucura. Loucura. Por que são loucura? Porque elas não podem ser entendidas senão espiritualmente. E essa pessoa não é uma pessoa espiritual, é uma pessoa natural. Então não entende. Não entende. Então está aí sem entender. Quando você encontrar aí o seu amigo que ainda não conhece Jesus, o seu colega de trabalho, seja quem for, não fique irado com ele, porque ele está no estado natural. Não tem muita diferença entre uma coisa e outra. Nem que ele queira, ele não pode. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Muitas vezes, eu demorei muito para entender isso, mas eu quero que vocês entendam, você que está com a gente aí na internet entenda também. Eu pregava o evangelho para as pessoas, e as pessoas vinham, e aí pareciam que tinham nascido de novo. E andavam um pouco no evangelho, 1 ano, 2 anos, e daí, pum, desviavam. E eu falei, meu Deus, se desviaram, abandonaram. Gente, não é que abandonaram. É que todas as coisas que eu falei, eles pegaram na sua mente, na sua alma. E sabe, a alma agora está bem, daqui a pouco não está bem. A alma muda de opção. Faz uma opção agora e daqui a pouco tem outra opção. Porque a alma, ela é volúvel. Então, eu pensava, puxa, começou a andar num estilo de vida incapaz para ela. Era uma pessoa natural, querendo viver a vida espiritual. E sabe o que a vida espiritual faz para uma pessoa natural? É um peso. A pessoa diz assim, nossa, mas agora eu tenho que fazer isso, É uma pessoa natural falando. Porque a pessoa espiritual, ela tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Salmo número 1. Tem prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. E a Bíblia diz que ele é como uma árvore plantada junto às águas. Que cresce. Que tem vida. Então, é por isso. Eu entendi esse negócio, né? Não pode entender. Porque são loucura. A sabedoria do mundo não se reduz a nada. Né? Ela não é nada. Agora veja o versículo 8, a segunda parte do versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Deixa eu só te dizer, se Jesus viesse hoje de novo, ia ter muita gente que crucificaria. Todo que não nasceu de novo. Matavam Jesus de novo. É o que está escrito aí. Os religiosos, aqueles que tinham tudo religioso, um esquema religioso, mas nunca tinham chegado a nascer de novo, não eram filhos de Deus. Não entendiam as coisas do Espírito. Se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então o homem natural é o que crucifica o Senhor da glória. Amém? Agora eu não quero gastar muito tempo nisso, eu quero gastar tempo no lado positivo. Então, como é que é a vida da pessoa espiritual e como são os seus resultados? A pessoa espiritual é aquela que já nasceu de novo, que Jesus entrou no seu coração, tem a vida de Deus e que se cumpre nela aquilo que está escrito lá.
já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, como é que é esse estilo de vida que, no resultado final, constrói em você a mente de Cristo? Como é que é isso? A primeira coisa, veja o versículo 2, veja como começa a história. Irmãos, vamos ler desde o 1. Irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Aonde começa a vida espiritual? Começa na cruz. Não, eu decidi não saber nada, mas sim Cristo crucificado. Eu fui ter, não com sabedoria de palavras, próximo versículo, ou com sabedoria desse mundo, né? Porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Gente, não há cristianismo sem cruz. Não há cristianismo sem cruz. É o primeiro ponto, é a cruz. Por quê? Porque é na cruz que você trata da sua velha natureza. Eu quero ler o versículo que eu citei para vocês no começo, de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 5. Romanos 6, versículo 5. Porque se temos sido unidos com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Próximo versículo 6. Agora, leia comigo. Vamos ler todo mundo junto? Alto. Você que está em casa, repita isso. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a natureza de Adão fosse desfeita, a fim de não mais servirmos o pecado. Uau! É na cruz que começa toda a história. Não há cristianismo sem cruz. Irmãos, sabe qual que é? Infelizmente, eu não estou julgando, mas isso é um fato. E segundo a Bíblia, à medida que a volta de Jesus se aproxima, esse negócio se torna ainda mais forte. É o cristianismo sem a cruz. Qual que é o cristianismo sem a cruz? Ela é aquele cristianismo natural, que a pessoa vai viver pela sua própria mente, que a pessoa vai fazer as coisas que pensa que é melhor. Tem o nome de cristão, mas na verdade obedece a si mesmo. Não está crucificado. A sua alma não está submissa a Jesus. Irmãos, hoje em dia nós queremos muito um Salvador. Porque olha a maravilha de ter um Salvador. Quando a gente tem necessidade, a gente grita, Jesus, salva-me! Igual o Pedro. Foi andando nas águas, começou a afundar, e ele gritou, salva-me, Senhor! Jesus foi lá, estendeu a mão, tirou ele, estava afundando. Mas nós não queremos um Senhor. Porque um Senhor, ele vai meter o bedelho onde a gente não quer. E ele vai dizer para a gente o que a gente tem que fazer, quando não é bem o que a gente está querendo fazer. Nós queremos um Salvador sem um Senhor. Esse é o problema. Nós nascemos de novo. Você nasceu de novo no teu espírito. Você é pessoa espiritual. Você, se morrer agora, você não precisa fazer obra nenhuma. Se você nascer de novo agora e morrer no mesmo instante, dali a pouquinho você vai para o céu. Sem ter feito nenhuma coisa boa. Lembra do ladrão na cruz? Tinha 2 ladrões. Um disse assim, Senhor, se tu és o Cristo, sai daí e tira a gente também. O outro disse, você não sabe o que diz. Nós estamos aqui por causa dos nossos pecados, mas ele não fez nada. E aí ele acrescenta, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E sabe o que Jesus responde para ele?
hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Gente, esse cara nem tempo de ser batizado teve. Não teve tempo de fazer obra nenhuma. Não tomou nenhuma santa ceia na vida dele. Porque ele era um ladrão. Ele não ia da igreja. Estava crucificado por causa das suas más obras. Não teve tempo de nada. Mas ele nasceu de novo. Ele se tornou filho de Deus. E sabe uma coisa que o inferno não tem? Filho de Deus. Nenhum filho de Deus vai para o inferno. Porque o inferno está preparado para aqueles que não nasceram de novo e para os anjos desobedientes. Mateus 16, 24. Agora, leia a primeira parte comigo. Vamos lá? Então, disse Jesus aos seus... Com quem ele está falando? Com os discípulos, está claro aí? Se alguém, ou seja, se algum dos meus discípulos quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Por que o Paulo disse que não queria saber de nada a não ser Jesus Cristo e esse crucificado? Porque tudo começa na cruz. Não pode haver cristianismo sem cruz. Claro que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas a cruz vem antes da ressurreição. Você não entra na ressurreição sem a cruz. A cruz é a porta de passagem para a ressurreição. Então veja só, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Deixa eu dizer para vocês. Vocês que estão aí, que são casados, a tua cruz não é tua sogra. Tua cruz não é o teu patrão. Não é o teu marido nem a tua mulher. A tua cruz é a tua alma que você tem que constantemente levar na cruz. Constantemente. Porque a tua alma não nasceu de novo. O teu espírito nasceu de novo. Mas a tua alma, qual a diferença do espírito com a alma? A alma são as nossas vontades, a nossa razão, as nossas emoções, nossas decisões. Isso é nossa alma. Isso a gente tem que regularmente crucificar. Porque a nossa alma não nasceu de novo, ela tem que ser santificada. E como é que santifica? Submetendo ela na cruz. Agora veja como é que diz aí, próximo versículo. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês são tudo crentes. Vocês querem perder a vida? Está escrito aí. Mas quem perder a vida por amor a mim, acha. Acha uma vida diferente da que você tem no natural. Mas para você achar uma vida tem que perder outra. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Vocês entenderam? Então, às vezes, nós, os cristãos, já nascidos de novo, ficamos andando naquilo que nós chamamos carne, que é a nossa alma. Nas nossas vontades, nos nossos pensamentos. Ao invés de viver a vida espiritual. Agora, aí vem a pergunta. E por que nós não vivemos essa dita vida espiritual, então? A gente não nasceu de novo? Não tem um Espírito Santo lá dentro da gente? É só você ler Gálatas. Porque a carne luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que você não faça o que você quer, mas a vontade de Deus. Daí diz, o fruto da carne é, e depois vem, mas o fruto do espírito é amor, paz, longanimidade, bondade. Mas por que a gente não vive isso então? Versículo 10 de 1 Coríntios 2. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito que está em você, ele quer te dar revelação, ele quer te revelar quem é Jesus, e você tem que crescer no conhecimento da revelação. Você tem que crescer no conhecimento dos aspectos da pessoa de Jesus. Você tem que crescer no conhecimento de que Ele é o Deus que te salva.
Você tem que crescer no conhecimento de que Ele é o Deus que te cura. Você tem que crescer no conhecimento de que Ele é o Deus da provisão para você. Às vezes, os irmãos vivem a vida inteira, mas não conhecem a provisão de Deus. Ninguém experimentou a provisão de Deus. Vive a vida inteira, nunca experimentou a provisão de Deus. Nunca. Falta a revelação do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus, que é a pessoa que vive na gente. Então por que fica essa vida bagunçada da gente? Porque vivemos mais pela alma, não pelo Espírito. Porque quando começamos a viver pelo Espírito, começamos a ter revelação. Revelação. O Espírito vem e te revela. E aí nós nos movemos na revelação. Então nós precisamos conhecer a Jesus. Mas isso é só por revelação. E você precisa se movimentar no Espírito. E a Bíblia diz que essa revelação, veja o versículo 7. Veja o versículo 7. Falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a glória de Jesus, né? Então, para a tua glória, o qual Deus pré-ordenou. Gente, diga comigo a palavra pré-ordenou. Sabe o que isso quer dizer? Estava ordenado antes. Antes que você nascesse, Geraldo. Estava ordenado. Agora, sabe o que está acontecendo com a gente? Nós vivemos a vida inteira sem desfrutar do que Deus pré-ordenou para a nossa glória. É assim que acontece. Essa é a vida no Espírito. É a vida da pessoa espiritual. É assim que você tem que viver. Ok? Agora, como é que é a vida no Espírito? A vida na carne é a vida na força, no pensamento. É isso aqui, eu decido, vou fazer. Mas como é que é a vida no Espírito? A vida no Espírito, veja o versículo 3 do capítulo 2. E foi em fraqueza, temor, grande tremor, que eu estive entre vós. Como é que a gente tem que andar? Deixar de ser forte, gente. Deixar que Deus seja em você. Quanto mais forte eu sou, mais independente de Jesus eu sou. Quanto mais fraco eu sou, mais dependente de Jesus. Foi com fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Então, a vida espiritual é para ser vivida assim. Com temor, grande temor. Amém? Versículo 4. Como é que é a vida espiritual? A nossa vida. A tua vida, como é que ela tem que ser vivida? Versículo 4. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, ou pela palavra que convence, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Gente, às vezes é blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Tem que ser demonstração do Espírito e de poder. Às vezes a gente está lá assim, você sabia que Deus pode te curar? Claro que Deus pode, Ele pode tudo, Ele é Deus. Mas demonstra para mim. Faz uma oração a isso. O exemplo, um grande exemplo, está cheio na Bíblia de exemplo, mas um grande exemplo é o Pedro, quando eles vão entrar no templo, na Porta Formosa, tinha um camarada lá aleijado de nascença, pedindo esmola. Aí o Pedro diz, olha para nós. E o camarada ficou contente, porque talvez ia sair uma esmola boa, né? Quando alguém para e conversa. O Pedro disse, nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. E como o cara talvez estava meio demorando, a Bíblia relata lá, ele pegou pela mão e levantou. Levanta, rapaz! E anda. E sabe, ele começou a andar e entrou com eles no templo. O templo para ele era lugar de pedir esmola, mas agora é lugar de adoração. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Gente, por favor, entenda isso.
Eu estou falando do seu Deus. Eu estou falando do seu Deus. Eu estou falando desse Jesus, do Espírito Santo que está dentro de você, que vive em você. Eu não estou falando de um Deus lá longe. Porque às vezes a nossa vida cristã é assim. A gente vive uma vida como se Deus estivesse lá longe e nós aqui. Não, eu estou falando de um Deus assim. O teu Deus, que vive a vida dele em você e você vive por ele. Então, não se apoiasse na sabedoria humana. Sabe por que às vezes a nossa fé não funciona? Se apoia na sabedoria humana, não no poder de Deus. Ai, Senhor, se eu tivesse mais fé. Você tem que tirar a tua fé da sabedoria humana. Você não precisa mais fé. Você precisa orientar a tua fé. Vocês estão entendendo a minha linguagem? Eu não estou acusando nem julgando. Eu só estou dizendo do estilo de vida que você, na maioria das vezes, vivemos. Nós vivemos, na maioria das vezes, esse estilo de vida. Temos que redirecionar nossa fé no poder de Deus. Aí, os discípulos ficaram muito impressionados quando Jesus falou com a figueira e a figueira secou. Já pensou? Jesus falar com uma árvore e a árvore obedecer? Aí Jesus diz para eles, se você tiver fé em Deus, você diz para esse monte, sai daqui e vá para o mar, e ele vai te obedecer. Se você não duvidar do teu coração. Mas a fé tem que ser em Deus. Eu tenho fé na oração. Pode parar. Vai morrer aí orando e não vai acontecer nada. Porque a fé na oração não faz nada. A fé em Deus faz alguma coisa. A oração é o meio de você falar com Deus. Para de ter fé na oração. Tenha fé em Deus. Versículo 11. É uma vida baseada nas coisas que o Espírito Santo conhece. Pois qual dos homens entende as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? O teu Espírito entende muito bem as tuas coisas. Agora dá uma olhada aí, ó. Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão pelo Espírito Santo de Deus. Você não compreende as coisas de Deus, senão pelo Espírito. E o Espírito Santo quer te revelar. Tem que viver uma vida baseada nas coisas que o Espírito Santo conhece. Agora, sabe quem que é o Espírito Santo? É Deus. Você acha que tem alguma coisa que ele não sabe? Acha que tem alguma coisa que ele não conhece? Eu quero dar um testemunho. Todo mundo já sabe isso. Mas eu quero repetir aqui, porque é exatamente isso aí que eu estou falando. Quando eu fui fazer aquele exame, tive um câncer na bexiga. Estava todo mundo dizendo, ai pastor, vamos orar. E me veio no meu espírito, que eu não ia orar pelo assunto. Mas veio no meu espírito que o meu Deus sabe tudo sobre os meus dias. E eu ia entregar a minha vida na mão dele e descansar nele. Para que ele fizesse aquilo que está no propósito dele comigo. Se já terminou comigo, que bom, me leva. Muito melhor ir para lá do que ficar aqui, disse o Paulo, digo eu também. Aí eu fiquei assim, confiei no Senhor. Nunca orei por aquele problema. O Espírito Santo compreende as coisas. Eu compreendo as coisas do meu espírito, do espírito do homem. Mas as coisas do Espírito de Deus, quem compreende é o Espírito Santo. Ele. E sabe, a Bíblia diz que ele chega a orar, interceder por você, com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Ele ora em você. Então, quando você for orar, eu quero te ensinar a orar agora. Você quer aprender a orar? Quando você for orar, você pode se ajoelhar. Eu gosto de andar. Fico andando, vou dali para cá e gosto de música. Principalmente música de adoração. Então, quando você for orar, ou se ajoelha, ou faça o que você quiser. E aí você começa assim, ó. Espírito Santo, ora em mim. Eu não sei orar como convém, mas o Senhor pode interceder por mim com um gemido inexprimível. Espírito Santo, na verdade eu nem sei o que eu realmente preciso. Porque eu acho que preciso de alguma coisa, mas às vezes eu não preciso, é de outra coisa que eu preciso. Então, Espírito Santo, ora em mim, Espírito Santo.
E aí você deixa o Espírito Santo começar. E aí o Espírito Santo, no teu espírito, vai começar a orar. Pode ser que ele comece com um gemido inexprimível, mas depois ele vai começar. Sabe qual que é o nosso problema? São essas orações da alma. A gente joelha aqui e blá, 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 blá. É igual aquele camarada que disse que era muito valentão, né? E aí ele pegou uma briga com um cara brabo, matador. Aí um dia ele encontrou com um amigo e o amigo perguntou: o que você fez com aquele indivíduo? E eu resolvi o problema com ele. Ué, como é que você resolveu? Eu liguei para ele, disse tudo para ele o que tinha que dizer no telefone e desliguei. A gente faz assim com Deus. Liga o nosso telefoninho da alma, diz tudo para Deus o que a gente quer dizer e desliga. Não para ouvir. Não tem tempo para ouvir a Deus. Não sabe nada das coisas de Deus. Porque não tem tempo para ouvir. Estamos terminando. Por isso só podemos conhecer o poder de Deus pelo Espírito Santo. Versículo 12. Nós não temos recebido o Espírito desse mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ai, eu acho que se eu fizer aqui alguma obra de caridade, alguma coisa, Deus vai me ouvir. Peraí, gente, e o sacrifício de Jesus? Você está querendo merecer? Por isso tem a palavra gratuitamente. Ai, se eu orar mais, se eu... Não é o tanto que você ora. Versículo 9 e 10. Vamos terminar. Fique em pé. Nós vamos terminar o nosso culto lendo essa palavra. Agora, lembre-se, essa palavra aí é para o homem espiritual, é para a pessoa espiritual. É para você, quando anda no Espírito. Vamos lá? Mas como... Ih, gente, vamos aí todo mundo junto, vamos lá, levanta a voz. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama? Então tem isso. Coisas que nem olhos viram, está reservado para você, mas você pode só tomar posse pelo Espírito Santo. A revelação. Deus nos revelou pelo seu Espírito. E diga assim: Espírito Santo, eu quero me submeter. Senhor, ora em mim. Revela para mim. Assume o controle. Senhor, eu quero viver como pessoa espiritual. Como filho, como filha de Deus. Senhor, eu quero viver aquelas coisas melhores. Pré-ordenadas para mim. Para minha glória. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe. Tenha um bom final de domingo. Sê tu uma bênção.